Ok, pessoal. Agora nós vamos estudar as propriedades da adição, certo? O que são propriedades, gente? Propriedades são truques, certo? São truques que sempre vão funcionar. Então a adição tem suas propriedades, a subtração tem as suas, a multiplicação tem as suas, certo? Então nós vamos aprender as propriedades da adição. São três: propriedade comutativa, propriedade associativa e propriedade do elemento neutro da adição, certo? Então vamos estudar essas três aqui, uma por uma, ok? Continuando, certo, gente? Então aqui vamos para a propriedade 2, que é a propriedade associativa, certo? A associativa vem de associar uma coisa com outra, ok? Então, o que é que diz a propriedade associativa? Diz o seguinte: não importa quais parcelas sejam adicionadas primeiro, o total será o mesmo, ok? Então, isso acontece quando eu tenho mais de duas parcelas. Por exemplo, 10 mais 5 mais 6. Eu tenho três parcelas, quais que eu vou adicionar primeiro? Eu posso aplicar a propriedade associativa, porque não vai mudar o resultado, certo? Então eu vou associar primeiro aqui, ó, o 10 com o 5. Então eu vou ter 15 mais 6, que é igual a 21, certo? Então eu associei primeiro o 10 com o 5 e depois adicionei com o 6, o resultado deu 21. Mas se eu tivesse associado o 5 com o 6 primeiro, e o que era que acontecia? Ia ficar 10 mais 5 mais 6, 11. Resultado, 21. Observem que deu o mesmo resultado. Por quê? Porque não importa quem eu faça primeiro a soma. Eu posso associar qualquer parcela primeiro, que o resultado vai ser o mesmo, ok? Então isso é propriedade associativa. E se eu tivesse aqui, ó, quisesse associar a primeira parcela com a terceira, certo? Para ficar mais interessante, vamos aplicar a propriedade comutativa na segunda e na terceira parcela. Vejam, 10 mais, aplicando a propriedade comutativa, ou seja, trocar de posição, 6 mais 5 é igual. Vejam, vou associar a primeira parcela com a terceira. 10 mais 6 vai ficar quanto? 16 mais 5, que vai dar quanto? 21. Ou seja, vocês podem associar, podem adicionar primeiro as parcelas que vocês quiserem, que o resultado sempre vai ser o mesmo. E isso é a propriedade associativa. Gravem esse nome, certo? Já temos duas: propriedade comutativa, aquela que diz que trocar de posição não altera a soma, certo? E a propriedade associativa, que diz que não importa quais parcelas vocês somem primeiro, o resultado sempre será o mesmo, ok? Então grave bem esse nome que na atividade vai perguntar qual foi a propriedade utilizada, ok? Ok, então vamos para a nossa última propriedade, certo? Encerrando aqui a nossa aula. Propriedade do elemento neutro, certo? A propriedade do elemento neutro é um carinha. Quem é ele? É o zero, certo? A propriedade do elemento neutro da adição é o zero. Por quê? Porque o zero na adição, ele não altera o valor de ninguém, certo? Ele é neutro. Exemplo: 7 mais 0. Observe que eu tenho 7, adicionei mais uma parcela, só que essa parcela é quem? É o elemento neutro, o zero, não altera nada. Resultado, 7. Observe que o zero aqui ele foi neutro. Apesar dele ser uma parcela, ele não está alterando o valor do 7. Ele não altera o valor de ninguém, ok? Aplicando a propriedade comutativa, ou seja, trocando de posição, 0 primeiro, mais, depois o 7. Resultado vai ser quanto? 7, ok? Então, 0 é o elemento neutro da adição. Ele não altera o valor de ninguém, ok? Então, revisando aqui o que a gente aprendeu hoje sobre propriedades, certo? Então, a primeira, propriedade comutativa, certo? Propriedade comutativa, a ordem das parcelas não altera a soma. A segunda, propriedade associativa, ou seja, se eu tiver mais de duas parcelas, não importa quem eu adicione primeiro, o resultado vai ser o mesmo. Então essa é a propriedade associativa e a terceira e última propriedade do elemento neutro.
que nada mais é que quem? Que o zero, que quando ele é adicionado aqui como parcela, ele não altera o valor de ninguém, ok? Então, essas são as três propriedades da adição, ok, gente? Então, vocês vão ficar com a atividade do livro, página 39, ok? Atividade do livro, página 39. Na questão 1, vocês vão fazer os cálculos, certo? Faz a soma lá do problema, calcula as parcelas, tudo certinho, ok? Na questão 2, vocês vão escolher a alternativa, ok? Alternativa, se vai ser a alternativa A, B ou C, certo? Então, para isso, vocês vão ter que fazer as contas para saber a resposta correta. Então, na letra A, vocês vão lá, faz a conta para ver se está certo. Se tiver certo, marca um X. Se não tiver certo, pula para C, vai fazendo os cálculos. Na terceira questão, vocês vão dizer se a propriedade é comutativa, associativa ou do elemento neutro para cada questão, certo? A, B e C. Cada uma vai ter a sua propriedade, você vai dizer qual é. Quarto, vocês vão fazer aí operação, adivinhação, adição, certo? Questão 4 é adição. Questão 5, vocês vão ter que dizer se é verdadeiro, se é falso. Vão ter que fazer as contas para descobrir a solução, ok? E questão 6 é pessoal, ok? Cada um vai dar a sua resposta, certo, gente? Então, até a próxima aula eu vou disponibilizar lá o guia da atividade, onde vocês vão responder para ficar padronizado, ok? Até a próxima aula, um abraço a todos. Fiquem com Deus.